Oremos ao Senhor nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós louvamos o teu nome. Nós agradecemos muito pela vinda do Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele se fez um de nós. Ele viveu uma vida santa, pura, imaculada, cumprindo toda a tua lei, obedecendo a cada um dos teus mandamentos. E um dia também padeceu uma morte de cruz substitutiva, para nos remir e se tornar o nosso substituto. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E nessa manhã nós estamos juntos, relembrando esse momento, relembrando essa chegada maravilhosa do teu Filho. E nós pedimos que o Senhor nos conduza às páginas da Escritura, pelo poder do Espírito Santo, fazendo a tua palavra chegar em nossa alma, produzindo fruto que glorifique ao Senhor. Nos livra, ó Deus, das distrações. Permita que o nosso coração esteja pronto, que nós tenhamos fome e sede pela tua verdade, pelo alimento que vem do céu. É a nossa oração a ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 2. Durante alguns anos, ainda na época de seminarista, eu trabalhei como supervisor em um aeroporto. E algo que sempre me chamava a atenção quando eu trabalhava ali, era a reação das pessoas na sala de desembarque de passageiros. Se você um dia prestar atenção, o desembarque de passageiros é um lugar de muitas emoções. Algumas pessoas reagem chorando, você vê muita gente chorando em sala de embarque. Você vê muita gente dando gargalhadas em sala de desembarque, melhor dizendo. Você também vê pessoas que agem como criança. Parece que um espírito infantil toma a pessoa naquele momento. Há reações de histeria, especialmente chegada de artistas, celebridades. Pessoas desmaiam, gritam, se sacodem. Mas também é um lugar, às vezes, de indiferença. Aquele marido e mulher que não estão muito bem entre eles, que chega assim, oi. Ou aquele pai que às vezes está falando no celular e o filho está chegando, ele só faz assim, vem para cá, vem para cá. E às vezes também a sala de desembarque era um lugar de hostilidade. A chegada do time de futebol que sofreu uma derrota vexatória. Isso acontece muito aqui na nossa cidade, né? Vocês sabem bem. E o político que votou naquilo que o povo não queria que votasse, ou que foi acusado de corrupção, é um lugar, irmãos, de muita emoção, boa e ruim. Nós estamos na semana em que na nossa cultura se celebra o Natal. Todos vocês sabem bem que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data é uma data simbólica. Alguns sacralizam, é verdade, mas ela é uma data simbólica. E a gente pode, eu acho que, fazer um bom uso dessa data e olhar um pouco mais especificamente para esse assunto. Então eu quero olhar com vocês essa manhã o desembarque de Jesus. Jesus um dia desembarcou nesse mundo. E vocês vão ver que o desembarque de Jesus também produziu muitas emoções. Algumas pessoas riram. Outras pessoas ficaram com medo. Outras pessoas ficaram com ódio. O desembarque de Jesus também foi um momento de muita emoção. Então nós vamos ler no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 2. Vamos ler o que a palavra de Deus tem a nos ensinar aqui, no nome de Jesus. Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo.
Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu ir também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse capítulo nós temos algumas reações ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de nomear algumas delas para nós meditar essa manhã. A primeira delas é a reação de Herodes. Eu chamei a reação de Herodes de hostilidade. O nascimento de Jesus, o desembarque de Jesus nesse mundo, produziu hostilidade no coração de Herodes. Vocês sabem que até o início do ministério do João Batista, houve 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus não se comunicou com o seu povo. 400 anos em que os profetas nada falaram vindo da parte do Senhor. Um cessar de revelação. E esses 400 anos foram anos difíceis para o povo de Israel. Aliás, desde antes eles já vinham sofrendo. Eles foram invadidos pelos persas, depois eles foram tomados pelos gregos durante esses 400 anos de silêncio, até que no ano 63 a.C., um homem chamado Pompeu, ele tomou a cidade de Jerusalém, e Jerusalém se tornou então posse do povo romano. E Herodes,
é uma dessas pessoas. Herodes, ele aparece como um rei que foi nomeado por Roma para governar aquela região da Palestina. Então esse é o Herodes mencionado aqui no texto sagrado. Ele fica à frente do povo judeu do ano 37 a.C. até o ano 2 ou 3 depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, esse homem ele foi um grande administrador, ele foi um grande visionário. Ele foi o responsável, por exemplo, pelo embelezamento do templo. Vocês lembram que o primeiro templo foi destruído, depois se constrói uma espécie de um projeto de templo na época de Neemias, de Esdras. Você tem um templo ali num estado bem mais precário. E o Herodes é o sujeito que vai levantar o templo suntuoso, belo, tão grande quanto foi o templo na época do rei Salomão. Esse homem, ele modernizou diversas cidades, ele criou um porto chamado o Porto de Cesareia, que era uma coisa muito moderna para aquela época, a fortaleza de Massada, um dos últimos redutos do povo judeu antes de ser tomado pelos romanos. Mas uma coisa que chama a atenção desse homem é que ele tinha um grande medo de perder o seu poder. Ele se casou nove vezes durante a sua vida. E uma das suas principais esposas era uma mulher chamada Mariana. E ele mandou matar todos os parentes dela, porque ele acreditava que eles estavam conspirando contra o seu trono. Ele mandou inclusive mandou matar sua sogra, que quando viu os familiares sendo mortos, ela fugiu para o Egito, e mesmo assim ele providenciou para que no Egito ela fosse assassinada. Não satisfeito, ele mandou matar sua própria esposa, sua esposa predileta, porque ele acreditava também que ela fazia parte de um plano de conspiração para roubar o seu trono. E por último, ele mandou matar os seus 2 filhos, que eram estudantes, moravam em Roma. E ele, visionando a possibilidade de que esses filhos poderiam se tornar grandes líderes e tomar o seu lugar, ele providenciou para que seus filhos fossem mortos. E como ele era uma pessoa muito indesejada, e ele queria que as pessoas chorassem no dia da sua morte, ele pegou uma pessoa muito amada, muito querida em Israel, e mandou matar essa pessoa no dia que ele morresse, para que houvesse choro em Jerusalém, por ocasião da sua morte. Esse é Herodes. E agora, com essas informações, você consegue entender a reação dele no capítulo 2, verso 3, quando diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Aqui você entende porque ele ficou preocupado. Aqui você entende porque ele estava tão inseguro. Ele era um amante do poder. Ele era hostil a Jesus. Ele tinha pânico ao perceber que nasceu o rei dos judeus. E o texto diz que esse medo, junto com essa hostilidade, fez com que ele se interessasse, movesse ele a um tipo de curiosidade em querer conhecer mais a identidade desse menino. E aí ele procura a elite religiosa, e a elite religiosa diz que as profecias diziam, e a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, dizia que o Messias nasceria na cidade de Belém. E a chegada dos magos foi que complicou as coisas para ele mesmo. Porque ele, vindo que uma comitiva de pessoas importantes do Oriente, de um lugar desconhecido, vindo para adorar o rei dos judeus, você imagina o tamanho do pânico que isso deve ter produzido no coração dele. E é por isso que o texto diz que ele chama esses homens, e ele procura saber com detalhe o tempo da estrela. Eu não sei se você percebeu isso, mas ele procura, o texto diz, com precisão, saber o tempo que eles viram a estrela lá no Oriente. Então, se ele soubesse mais ou menos a época que a estrela apareceu no Oriente, o tempo que esses homens demoraram para chegar até Jerusalém, ele teria uma ideia mais ou menos de quantos anos ou qual era o tempo de vida desse menino, desse rei dos judeus que acabara de nascer. Então, ele quer saber isso, e ele quer transformar esses magos do Oriente numa espécie de detetives dele. Ele fala: vão lá e
cuidadosamente investiguem onde é que o menino está, porque na verdade eu quero ir adorá-lo. Mas o texto, vocês viram, deixa muito claro que ele não queria adorar coisa nenhuma, ele queria na verdade matar o rei que estava nascendo. E todas essas intenções criminosas dele são reveladas quando ele se vê iludido pelos magos e mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, meus irmãos, aqui nós temos a primeira reação à chegada de Jesus: hostilidade, raiva, medo, ódio, incômodo. Passados quase 2000 anos desse evento, Jesus ainda continua produzindo hostilidade. Jesus ainda continua sendo motivo de ofensa. Você já parou para pensar que as pessoas não odeiam quem já morreu? Nero, por exemplo, foi um dos piores imperadores de Roma. Eu nunca ouvi uma pessoa dizendo: eu odeio Nero. Nero é indiferente, ele morreu. Você sabe por que as pessoas odeiam Jesus? Porque Jesus está vivo. É porque ele está vivo que as pessoas se opõem a ele. E ele continua produzindo essa mesma reação. Ele continua incomodando. A sua presença ainda constrange as pessoas. A luz sempre vai incomodar as trevas, a justiça sempre vai incomodar a injustiça, o amor sempre vai incomodar a indiferença e o ódio. E para todos aqueles que não querem andar na luz, para todos aqueles que não querem se curvar diante de Deus, quando tais pessoas são colocadas diante de Jesus, essas pessoas ficam desconfortáveis. E é por isso que Jesus continua hostilizando. É por isso que Jesus continua incomodando. Você pode observar as diversas reações para Jesus no nosso mundo. Olhe, por exemplo, a vida acadêmica, os templos do saber humano. Como é que essas pessoas retratam Jesus? Como é que essas pessoas retratam os ensinos de Jesus? Olhe nas próprias ideologias políticas. Como é que os ensinos de Jesus têm sido retratados? Vá até o shopping. Olhe a decoração de shopping do Natal e você vai perceber se lá não há hostilidade a Jesus. Um Natal que não há nenhuma referência ao seu nome, que em vez de ter referências a Jesus, se tem referências à Torre Eiffel. Tudo isso é hostilidade, irmãos. Tudo isso é tentativa de apagar o nome de Jesus. E Herodes é simplesmente a personificação disso. Herodes é o protótipo, Herodes é o pai de todos aqueles que são hostis a Jesus. Mas louvado seja Deus pelo verso 19 do capítulo 2, que diz assim: tendo Herodes morrido, os inimigos de Jesus morrem. Os inimigos de Jesus não prevalecem, não permanecem, e Jesus continua vivo. Ele venceu a morte. Ele continua no seu trono, Ele continua sentado, Ele continua governando, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele permanece perfeito e eterno. Como foi, meu filho? Desculpe, não? Isso, Ele também governa os governadores, muito bem. Vamos ver uma segunda reação. Essa não está em Mateus, está em Lucas capítulo 2, eu queria olhar com vocês. É a reação dos belemitas. Os belemitas, aqueles cidadãos de Belém, conterrâneos do Senhor Jesus. Capítulo 2 de Lucas, até o verso 7, que dá para a gente entender bem o que aconteceu em Belém. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi,
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui nós temos a reação dos belemitas. Eu chamei os belemitas de distraídos, desfocados. Eu não sei se essa distração dos belemitas para o que estava acontecendo ali foi por não ter consciência de quem era o Senhor Jesus, ou a ocupação deles. Afinal de contas, Belém estava apinhada de pessoas, todas as hospedarias da cidade estavam cheias. Era época de recenseamento. Então, na época de recenseamento, cada pessoa precisava voltar para a sua cidade e preencher um formulário do governo, para o governo controlar o número de pessoas que existiam e poder cobrar melhor os seus impostos. Então você deve imaginar a cidade de Belém cheia de gente, movimentação, gente que chega, gente que sai, gente andando, gente em animais, a cidade muito movimentada. E era hora de você ganhar um dinheirinho extra. Não é isso que acontece nos dias de movimentação nas pequenas cidades? Era o momento de fazer um dinheiro extra, era o momento de ganhar alguma coisa. Mas, meus irmãos, o evento mais importante da vida dessa cidade estava acontecendo. O que era mais importante, o cumprimento das profecias. Isaías 7,14: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o seu nome será Emanuel. Estava se cumprindo ali. Isaías 9,6: porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquilo estava acontecendo em Belém, e eles não estavam percebendo. As próprias profecias que diziam que em Belém, terra de Judá, ou Belém de Efrata, ali iria nascer aquele que governaria Israel, também estava acontecendo ali, meus irmãos, e eles não estavam prestando atenção. O Messias, o Salvador, aquele que foi desejado no Antigo Testamento, aquele que os heróis da fé morreram olhando, ele estava ali, presencialmente. E o que os moradores de Belém estavam fazendo? Procurando ganhar um dinheiro, fazer um pé de meia, ganhar um extra. Há muita gente hoje, meus irmãos, que são semelhantes aos belemitas, estão ocupados demais para ter espaço para Jesus. Estão querendo ganhar a vida, fazer um extra, fazer o pé de meia, construir alguma coisa. Algo fundamental está acontecendo ao seu redor, mas não está percebendo. Processos inteiros que estão ocorrendo no mundo espiritual, estão ocorrendo ao seu redor, mas essas pessoas simplesmente não notam, não prestam atenção. Não prestam atenção às próprias necessidades do seu coração. Não notam que esse desejo por dinheiro, esse desejo por poder, desejo por realização, esse desejo por segurança, é simplesmente um clamor da alma por salvação, por algo que dê sentido e significado à sua vida. As pessoas não percebem isso. Elas estão atarefadas demais para Jesus. Não tem espaço para o Salvador. Pense nessa manhã, se você não é uma pessoa assim, pense no que você tem feito com as 24 horas que o Senhor Deus te dá todos os dias. Você tem tempo para Jesus? Você tem tempo para orar a Jesus? Para curvar o seu joelho diante de Jesus? Para ler a respeito de Jesus? Você tem tempo para vir para a igreja? Glorificar o nome do Senhor como corpo, irmãos? Há muita gente hoje, irmãos, que é semelhante à cidade de Belém. Muita gente que está empurrando Jesus para fora do seu coração, da sua casa, da sua rotina. Não tem espaço para Jesus. Seu coração já está povoado com muitas outras coisas, desejos e sonhos. Então essa é a segunda reação. É uma reação que chama a nossa atenção para o fato de que tantas coisas maravilhosas podem estar acontecendo ao nosso redor, mas nós estamos desfocados,
nós não estamos olhando para aquilo que de fato é importante. Eu quero destacar ainda um terceiro grupo, talvez o grupo mais intrigante para mim, pelo menos, são os sacerdotes. Volte comigo para Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. E como eu disse para vocês, os sacerdotes são o grupo mais intrigante para mim nas reações diversas a Jesus. Eu chamei a reação deles de indiferença. Por que indiferença? Porque primeiro, eles conheciam as escrituras proféticas. Todos eles conheciam. Quando Herodes os chamou e perguntou: onde é que o Messias vai nascer? Onde é que o rei vai nascer? Em Belém. Está aqui, na profecia, versículo 6, eles citam a profecia de cor. Então eles sabiam na ponta da língua que Miqueias capítulo 5, versículo 2 dizia que o Messias iria nascer na cidade de Belém. Eles sabiam disso. Belém fica próximo, ainda hoje, fica próximo de Jerusalém, não é uma cidade distante. Já havia ocorrido o evento dos pastores, lembram? Os pastores estavam no campo, o céu se abriu, a milícia celestial cantando hinos a Jesus. Eles sabiam disso, isso se espalhou, e mesmo assim, eles são indiferentes. Eles têm todas as informações nas mãos, eles têm revelação, eles conhecem especificamente o conteúdo das profecias. Mas irmãos, conhecimento sem devoção não serve para nada. Nada serve. Eles sequer atentaram para a chegada dos magos. A chegada dos magos deveria ser um estalo na mente deles. Mas eles estão indiferentes. Eles até orientam Herodes, mas eles não acompanham os magos. Eles não estão nem aí para o nascimento do Messias prometido. Isso, irmãos, é uma coisa espantosa. Eles sabiam, mas não amavam. Eles conheciam, mas não tinham apego. Eles entendiam, mas eles não tinham compromisso. Eles não tinham devoção. Eles tinham informação na cabeça, mas não tinham calor no coração. Eles não amavam Jesus. Não é interessante que às vezes as pessoas que mais conhecem são as que menos fazem? As pessoas às vezes que têm mais informação, mais revelação, são os mais apáticos. Aqueles que têm o maior conteúdo na sua cabeça, são aqueles que são mais secos dentro do seu coração. E esses homens aqui, eles não são só indiferentes. Ao longo da revelação de Jesus, que ele se apresenta como Messias, esses homens serão os opositores mais ferrenhos ao seu ministério. Alguém disse certa vez que a indiferença é pior do que o ódio. O oposto do ódio não é o amor, ou melhor, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. É melhor você brigar com uma pessoa do que você tratar essa pessoa como se fosse um ninguém, como se essa pessoa não existisse. E foi isso que esses homens fizeram. Desprezo. 2 anos aproximadamente já havia se passado desde o nascimento do Messias, e eles simplesmente não querem nada com ele. E quando Jesus cresce e se apresenta como Salvador, como Messias escolhido, eles vão odiar Jesus, hostilizar Jesus, procurar destruir o seu ministério e levá-lo para uma cruz. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que o nosso conhecimento não nos endureça, para que o conhecimento que nós temos de Deus não nos torne pessoas estéreis na obra do Senhor, para que nós sejamos cheios de nós, mas vazios de Deus. Essa é uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção na vida cristã. Mas por último eu quero chamar a atenção de vocês para os magos. A reação dos magos. A maioria dos comentadores bíblicos acredita que eles eram oriundos da Pérsia.
A Bíblia não diz que eram reis, como se habituou a chamar os reis magos, nem que um deles se chamava Baltazar, o outro Belchior, e o outro eu me esqueci o nome agora. A Bíblia não diz que eram 3, a Bíblia diz uns magos, era indefinido. Eles tinham uma noção de certas verdades bíblicas. A maioria dos estudiosos do Antigo Testamento acreditam que foi pela influência do Daniel. Lembra que o Daniel viveu na Babilônia, viveu na Pérsia, e ele foi colocado na posição de chefe dos magos, embora ele não fosse um mago, mas ele estava num país pagão, e o colocaram lá. Então pode ser que tenham tido essas informações a partir dele. Mas eles estavam em busca de uma estrela. E essa estrela, ela é mencionada em Números capítulo 24. Eu queria que vocês olhassem comigo. Números capítulo 24, verso 17. Aqui nós temos uma referência à estrela de Jacó. Números 24, verso 17, é uma profecia de Balaão, e ele diz o seguinte: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Então ele fala de uma estrela, de uma pessoa como cetro. Então havia essa informação na mente desses magos do Oriente. E eles, junto com o conhecimento que eles tinham de astronomia, eles foram capazes de perceber essa estrela que estava revelando a chegada do Messias. O que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que esses homens, eles não mediram esforços para ter um encontro com Jesus. Foram meses de jornada, talvez até anos. A gente imagina que pode ter sido mais de anos de jornada, porque Herodes, quando calculou o tempo de quando viram a estrela até a chegada deles em Jerusalém, Herodes concluiu que se ele matasse todas as crianças de 2 anos para baixo, ele mataria o Messias. Então provavelmente foram anos de viagem, pelos desertos, montanhas, vales, dias calorosos, noites frias, correndo perigos. Tudo isso, meus irmãos, para ele encontrar com Jesus. Eles queriam ver Jesus. Enquanto você tinha os próprios cidadãos de Jerusalém, de Belém, que estavam ali aos pés da profecia, não estavam dando atenção alguma. Nós temos homens que estão andando centenas, talvez milhares de quilômetros, para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Parece que quanto mais uma pessoa é familiarizada com a verdade, mais se despreza a verdade. Às vezes a gente nota um pouco isso no ministério hoje. Os irmãos que vêm de igrejas que não valorizavam tanto a pregação, o ensino das Escrituras, quando chegam numa igreja que prega a palavra, numa igreja que ensina o Evangelho, que ensina as doutrinas da graça, você vê essas pessoas se jubilando, felizes da vida, às vezes apetitosas pelas verdades mais elementares da Escritura, enquanto aquelas pessoas que têm mais um tempo de igreja, ou que às vezes até foram criadas no Evangelho, tendem a tratar com um certo desprezo, ou com uma certa normalidade as verdades espirituais, como se aquilo não emocionasse mais o seu coração. Mas esses homens aqui são diferentes dos habitantes de Jerusalém e de Belém. O coração deles ferve por Jesus. Foi esse fervor, esse desejo por Jesus que fez com que eles enfrentassem cada desafio, cada dia. E quando eles chegam em Jerusalém, o que eles procuram? Eles procuram informações de Jesus na palavra. Eu queria que você prestasse atenção nisso. A estrela apareceu no Oriente, só que essa estrela era uma revelação incompleta. Essa estrela não dava todos os detalhes, não era uma luz suficiente para que eles entendessem tudo.
Então o que eles fizeram? Eles viajam para Jerusalém. Em Jerusalém eles terão mais instrução. Em Jerusalém eles terão mais orientação. E quando eles chegam em Jerusalém, o que é que eles procuram conhecer para saber de Jesus? Eles procuram conhecer as profecias. Eles querem conhecer a Bíblia. Eles entenderam que para eles chegar ao Messias, eles tinham que chegar ao Messias através do livro santo. Isso não continua sendo a mesma coisa hoje? Quem quer conhecer Jesus tem que ir à Bíblia. Se você quer saber a respeito de Jesus, da história de Jesus, da obra de Jesus, você precisa ler esse livro, conhecer esse livro, estudar esse livro. Se você quer conhecer o plano de salvação, você precisa ler as Sagradas Escrituras. E eles foram determinados nessa tarefa. Eles não mediram esforços. Quando eles perceberam que precisavam ir para Belém, eles imediatamente já empreenderam a sua viagem. Versículo 9 diz o seguinte, do capítulo 2 de Mateus: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Então eles, quando viram a estrela que eles tinham visto no oriente, ela apareceu novamente, para eles, irmãos, foi motivo de grande realização. O que chama a atenção é a postura deles quando viram Jesus, verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles não estão felizes por causa da estrela, eles estão felizes por conta de quem a estrela aponta. Eles estão felizes porque aquela estrela vai levá-los ao Salvador. Eles estão felizes porque eles percebem que a jornada deles valeu a pena. Qual é a recompensa da viagem deles? Jesus. Jesus é a recompensa. Jesus é o pagamento. Eles poderiam ver Jesus, eles poderiam tocar em Jesus, eles poderiam adorar a Jesus. Meus irmãos, a verdadeira alegria nós experimentamos em nossa vida a partir de um encontro com Jesus. E eu tenho certeza que quando um dia nós findarmos a nossa jornada nesse mundo, nós teremos o mesmo sentimento desses homens. Qual será o grande pagamento nosso na vida eterna? Jesus. Jesus mesmo, a pessoa dele, é o que nos basta, é a nossa alegria. Versículo 11, diz que eles adoraram, diz: entrando na casa, viram o menino com sua mãe, Maria, prostrando-se, o adoraram. Eles adoraram. Eles não adoraram a estrela, eles não adoraram José, eles também não adoraram Maria. Eles adoraram quem? Eles adoraram Jesus. Qualquer outra adoração que não seja endereçada a Jesus é idolatria. As pessoas hoje adoram a natureza, as pessoas hoje adoram João, Pedro, a própria mãe do Senhor Jesus Cristo. Mas os magos aqui ensinam para todas as pessoas que leem que os nossos joelhos só devem ser dobrados diante do Messias, diante do Salvador. Mas eles não só adoram, versículo 11 diz que eles dão presentes. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles deram presentes. O que significa dar presentes? Quero dizer para vocês que não era uma espécie de chá de fraldas. A gente não faz chá de fraldas aqui na igreja? Então chá de fraldas é assim, é aquela manifestação de amor em que a gente diz, vamos dar um empurrão aí para os primeiros meses, né, que bebê usa muita fralda. Não era um chá de fralda, não era para pagar despesa de Jesus, porque viram ele pobrezinho num coxo, não era isso. Também não era para obter bênçãos. Sabe aquela história que existe assim? Se você doar, Deus vai te dar em dobro. Então, Senhor, eu estou te dando aqui uma porção de ouro, mas eu estou esperando receber um tesouro quando chegar lá na Pérsia. Nada disso. A Bíblia diz que Deus não aceita suborno. Irmãos, quando nós doamos a Deus o que Ele não precisa, e o que nós poderíamos desfrutar, nós estamos dizendo para nós mesmos que Deus é o nosso maior tesouro e não as coisas que Ele nos dá. Esse é o significado de ouro, incenso e mirra.
Quando você doa ao Senhor ou a obra do Senhor, você está dizendo assim: Senhor, a minha alegria não está nas riquezas que eu tenho, mas está no próprio Jesus. Eu estou doando ao Senhor para que o meu amor pela riqueza diminua e o meu amor por Ti aumente. Eu não estou doando para receber alguma coisa em troca, eu estou doando simplesmente porque eu Te amo. E aqui eles entregam seus presentes. E ao entregar o ouro, eles estão reconhecendo que Jesus é rei, a sua realeza. Ao entregar incenso, eles estão reconhecendo a sua divindade. Eles podem queimar incenso a Jesus. E ao entregar mirra, eles estão reconhecendo que Jesus veio para morrer, porque a mirra era utilizada no processo de embalsamar corpos. Então eles estão dizendo que Jesus é Deus, Ele é Salvador, Ele é o Rei verdadeiro, não é César, não é Herodes, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a vida desses homens, irmãos, mudou completamente depois do encontro com Jesus. Verso 12 diz: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Sabe o que o texto aqui está dizendo? É que depois do encontro deles com Jesus, eles passaram a viver sob a orientação de Deus. É Deus que dirige o caminho deles, é Deus que dirige a vida deles. Deus diz a sua vontade e eles simplesmente obedecem. E é isso que acontece com quem se encontra com Jesus. Quem se encontra com Jesus não volta pelo mesmo caminho, é uma nova estrada, são novos sentimentos, são novas decisões, é o caminho da obediência, é o caminho de ser orientado pelo Santo Espírito de Deus. Meus irmãos, Jesus nasceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, e um dia virá a esse mundo julgar vivos e mortos. E você e eu precisamos ter uma atitude apropriada diante da sua pessoa, ter uma reação correta. Qual é a sua reação? Será se você tem sido hostil a Jesus, considerado Jesus uma ameaça aos seus sonhos, uma ameaça ao seu estilo de vida, uma ameaça aos desejos do seu coração? Saiba que se você tomar uma decisão de viver uma vida de pecado, Jesus sempre vai ser uma pedra de tropeço na sua vida. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver em pecado, essas pessoas um dia irão tropeçar na pedra que é o próprio Jesus. Então Jesus é uma ameaça para aqueles que são hostis a Ele. Qual é a sua atitude? Será se você é indiferente? Se você está tão satisfeito com você mesmo, satisfeito com o seu conhecimento, sabe muito, mas ora pouco, ou quase não ora, tem luz na cabeça, mas não tem calor no coração, não está obedecendo, não está amando. Talvez você não tenha aquele coração que se sensibiliza mais com a verdade de Deus, aquele coração que não se emociona. Lembra que essa religião é a religião dos sacerdotes, é uma religião vazia, é uma religião que não presta atenção aos diversos processos do mundo espiritual. Olha para o seu coração. Se você é indiferente, clame ao Senhor essa manhã, pedindo que Ele te dê um coração de carne, retire esse coração de pedra, que você volte a se sensibilizar com a verdade de Deus, que o Evangelho pulse novamente no seu coração, que as verdades da Escritura tragam lágrimas ao seu olho, exultação na sua vida, temor, que você volte a se emocionar com a verdade de Deus. Mas o desejo do Senhor para todos nós é que nós sejamos como os magos do Oriente, pessoas que não medem distância, pessoas que não consideram servir a Deus um sacrifício, pessoas que
tudo que anseiam na vida é chegar a Jesus, é se prostrar diante de Jesus, é adorar a Jesus, é doar de si mesmo a Jesus, doar seus sentimentos, doar os seus sonhos, doar o seu tempo, doar até mesmo das suas riquezas. Jesus veio para a gente fazer isso, meus irmãos. Jesus está aqui essa manhã, Ele está presente no nosso meio. O que você vai fazer diante da presença de Jesus? Você vai tratá-lo com indiferença? Você vai ser hostil, como quem diz assim, eu não quero que Ele governe sobre a minha vida? Ou se você vai se doar, curvar-se diante dEle, consagrar a Ele os seus planos, suas riquezas, seus sentimentos, tomando uma decisão de andar com Ele, de viver para Ele, de voltar por outro caminho, de deixar os caminhos escorregadios do pecado ou o caminho da perdição, dizendo, Senhor, eu quero andar por um novo caminho, eu quero andar pelo caminho da vida. Então que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós tenhamos uma atitude apropriada diante de Jesus, uma atitude semelhante a esses magos do Oriente, que nem eram judeus, mas eles demonstram, eles são a apresentação do ministério de Jesus aos gentios, que se cumpre em nossa vida hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar.